uma aldeia montanhosa na província de Echizen, Japão. A névoa se entrelaça entre os cedros como fantasmas de ancestrais. Duas silhuetas surgem ao amanhecer. Dois garotos com espadas de madeira nas mãos, suas respirações formando pequenas nuvens no ar frio. Kenta e Takahashi, do 15 anos, nascidos em casas vizinhas, inseparáveis desde que se lembram. Hoje, pela primeira vez, entram no dojo de Yamamoto Sensei, o mestre samurai mais honrado de toda a província. A porta se abre, sem ranger. Yamamoto Sensei está parado na entrada, como uma estátua esculpida na montanha. Seu rosto é marcado por uma cicatriz na bochecha direita, uma lembrança de uma batalha sobre a qual ninguém ousa perguntar. Seus olhos são escuros, como poços profundos. Ele olha para os dois garotos demoradamente. Muito demoradamente, como se vis algo que eles próprios ainda não veem. Dois destinos prestes a se separar como rios após a primeira pedra. Entrem, diz ele simplesmente. Os garotos entram. O chão de madeira está gasto por milhares de pés. As paredes estão nuas, exceto por um pergaminho com caligrafia. Um único caractere. Início, ou talvez fim. Na caligrafia japonesa, às vezes é difícil distinguir. As primeiras semanas, as seguintes, parecem idênticas. Tanto Kenta quanto Takahashi comparecem ao treino. Escutam o professor. Repetem os movimentos. Balançam o bacã de madeira até as mãos ficarem dormentes. Comem a comida escassa. Dormem em tatames duros. Escutam histórias de antigos samurais que preferiam a morte à desonra. Mas, por baixo da superfície, algo começa a acontecer. Algo tão sutil que ninguém percebe, exceto o sensei Yamamoto. Kenta fala muito. Após cada treino, ele conta aos outros garotos o quão dedicado é, como vai meditar esta noite, como vai treinar ainda mais amanhã, como em uma semana vai alcançar o que os outros alcançam em um mês. Suas palavras são cheias de paixão, visões, planos. Takahashi fala pouco. Enquanto os outros conversam depois do treino, ele se senta à parte e limpa sua espada lenta e metodicamente, como em uma meditação. Depois, vai para a cama cedo, enquanto os outros ainda discutem técnicas. Numa noite de inverno, o sensei Yamamoto anuncia amanhã, ao amanhecer. Primeiro treino de verdade. Não se atrasem. Naquela noite, Kenta não consegue dormir de tanta ansiedade. Planos fervilham em sua mente. Amanhã, ele acordará antes mesmo do amanhecer. Será o primeiro. Mostrará ao mestre que é o aluno mais dedicado. Imagina o olhar de aprovação do sensei Yamamoto. Sonha com as histórias que daqui a alguns anos serão contadas sobre o grande guerreiro Kenta. Takahashi também não consegue dormir, mas não por causa de planos, e sim porque se prepara. Traça o caminho para a manhã seguinte num local específico. Verifica se os sapatos estão perto da porta. Fecha os olhos e dorme. Na manhã seguinte, o amanhecer é denso como veludo negro. O frio é brutal. Começou a nevar durante a noite, e agora cobre tudo com um silêncio branco. Takahashi abre os olhos. Não sabe que horas são, mas o corpo sabe. Levanta-se sem pensar. Veste-se lá fora. A neve estala sob seus pés. Cada passo é nítido no silêncio. Chega ao dojo sozinho. Apenas uma vela queima lá dentro. Oh, professor. Yamamoto medita sentado ouve os passos. Abre os olhos
vê Takahashi. Acena com a cabeça uma vez, apenas uma vez. Mas nesse aceno está tudo. 15 minutos se passam, depois mais 5. A porta se abre abruptamente. Kent entra ofegante, com os cabelos despenteados e o roupão vestido às pressas. Perdoe-me, professor. As palavras jorram como água. Minha mãe ficou doente esta noite e tive que o ajudá-la. Depois, acabei dormindo de novo. Não ouvi o primeiro chamado. Amanhã não acontecerá novamente. Eu prometo. O professor Yamamoto o observa por um longo tempo e então pergunta: Takahashi também tem mãe? Sim, professor. E a mãe dele nunca fica doente. Kenta permanece em silêncio. Vamos começar, diz o professor. O padrão se repete. Não se trata de um incidente isolado. Isso se torna um padrão. Toda semana, Kent tem uma desculpa. Segunda-feira, trabalho em casa. Terça-feira, irmão mais novo doente. Quarta-feira, pai precisa de ajuda. Quinta-feira, ele mesmo não se sente bem. Sexta-feira, tão cansado da semana, precisa descansar. Sábado, evento familiar. Domingo, preciso me preparar mentalmente para a próxima semana. Cada motivo é legítimo. Todos são reais. Todos fazem sentido. Mas Takahashi também tem esses motivos. Também tem a mãe doente. Também tem o trabalho. Também está cansado. A diferença é que ele sempre vem sem drama, sem explicações. Simplesmente vem. Kanner começa a dizer novas frases. Frases que se tornam como orações. A partir de segunda-feira, começarei a levar a sério. Amanhã, treinarei dobrado. Hoje não estou com vontade de treinar, mas amanhã com certeza. Hoje estou com preguiça. Vou compensar depois. Não estou no clima. Não será eficaz. Nossa, também não treinam todos os dias. As frases soam razoáveis, soam lógicas, mas cada frase é uma escolha. Escolha de não agir hoje. Escolha de esperar por um amanhã que nunca chega. O professor observa. 2 meses se passam. Yamamoto Sensei observa em silêncio. Vê como Takahashi muda. Os ombros ficam mais largos. Os movimentos mais econômicos, a respiração mais controlada. Há uma calma nele que não vem de palavras, mas de algo mais profundo. Kent parece o mesmo. Ainda fala com paixão, ainda promete, ainda planeja. Mas o corpo não mente. Os músculos não se deixam enganar pelas intenções. Certa noite, o professor chama Takahashi para uma aula particular. O menino entra e se ajoelha. Por que você vem todos os dias? Pergunta o professor Yamamoto. Takahashi parece confuso. Porque o senhor disse para eu vir, professor. Mas por que você vem quando tá frio? Quando dói? Quando você não quer? Um menino pensa por um longo tempo. Entua diz algo tão simples que soa quase infantil. Porque hoje é hoje, amanhã é amanhã. Mas hoje é a única coisa que eu tenho. O professor Yamamoto fecha os olhos. E nesse momento, sabe que esse menino se tornará um samurai. Então o chama Kenta. O menino entra com um sorriso, pronto para impressionar. Por que você não vem regularmente? Pergunta o professor diretamente. Kenta começa a explicar. As palavras jorram, tonta os motivos. Tantas circunstâncias. Família, saúde, obrigações. Ele não escolhe não vir. A vida às vezes simplesmente não permite. O professor Yamamoto ouve e então
Levanta a mão. O silêncio cai como uma cortina. Há uma palavra em nossa tradição, diz o professor lentamente a Chita Amano. Você sabe o que essa palavra significa, Kent? Sim, professor. Amanhã. Não. Esta é a mais bela mentira. O veneno mais doce, porque o Machita nunca vem e sempre errode. Somente hoje, eternamente hoje, e cada vez que você diz amanhã, você escolhe não ser um guerreiro. As palavras atingem Kent como um soco no estômago. O professor continua. Samurai pode morrer a qualquer momento. O amanhã pode não existir. Então ele vive hoje, treina hoje, morre hoje, se necessário. O amanhã é uma ilusão para covardes. À noite da compreensão, Kent retorna ao seu quarto. Não consegue dormir. As palavras do professor ecoam. Quantas vezes ele disse amanhã? Quantas milhares de vezes? Decide Amanu. Hoje ele adormece com a certeza de que amanhã ele mudará. Amanhã será diferente. O amanhã realmente começará. Na manhã seguinte, acorda tarde. O ciclo continua. Ano 1. O abismo cresce. Meses passam. A diferença entre Kenta e Takahashi torna-se visível. Takahashi treina todos os dias. Treina na chuva, treina na neve, treina com dor, treina com febre, mas treina. Aoshima. Não importa. A mente pode dizer 1000 coisas. O corpo faz o que precisa ser feito. Após 6 meses, seus músculos estão visivelmente mais desenvolvidos. Após 1 ano, seus movimentos têm aquela fluidez que só vem com a repetição. Milhares de repetições, golpe após golpe após golpe. Kenta treina às vezes. Quando está convented, quando o tempo está bom, quando não está cansado, quando não há mais nada a fazer, toda semana promete começar na segunda-feira. Sério. Todo mês está convencido de que este mês é meu. Todo ano sabe que este ano vai acontecer. Mas o amanhã nunca chega. Então, chega o dia do teste. A escolha do daimo, o daimo, senhor feudal da província, chega para inspecionar os jovens guerreiros. Um velho com olhos de gelo. Ao seu lado, 2 de seus melhores samurais. Eles observam os garotos treinando. Após o expediente, o daimo anuncia: escolherei 5 para treinamento especial com mestres na capital. 5 que demonstrem mais do que habilidade, que demonstrem espírito. Ele chama os nomes um a um. Takahashi. O garoto dá um passo à frente. Ajoelha. O daimo acena com a cabeça. Kent espera. Espera para ouvir seu nome. Tem certeza de que será escolhido. Ele é inteligente. Entende de estratégia. Fala bem. 5 nomes são anunciados. O dele não está entre eles. Kent permanece entre os demais, enquanto os 5 escolhidos dão um passo à frente. Observa Takahashi receber o novo uniforme, ouve palavras de elogio, vê orgulho nos olhos do pai de seu amigo, e pela primeira vez na vida, sente algo que nunca sentiu antes. Algo negro, amargo e venenoso. Inveja. O nascimento do veneno. Noite. Kent senta-se sozinho. Seus pensamentos são um oceano tempestuoso. Por que ele? Por que Takahashi? Sou mais inteligente, falo melhor, entendo melhor a batalha, leio mais livros, conheço mais estratégias, mas no fundo, sabe a verdade.
A verdade é simples e brutal como lâminas. Takahashi treinava todos os dias sem desculpas. Sam Drama simplesmente treinou. E ele? Quantos dias perdeu? Quantas manhãs escolheu a cama? Quantas noites disse que estava muito cansado? A verdade dói. Dói tanto que o corpo não aguenta. Então a mente busca salvação. Encontra uma mentira. Ele só teve mais sorte. O professor, obviamente, gosta mais dele. Sua família provavelmente ajudou. Não é justo. Mentiras são suaves, confortáveis, permitem que você durma à noite. A verdade é dura, cortante, vai te manter acordado. Tena. Escolhe a mentira. O distanciamento. No dia seguinte, encontra Takahashi. O amigo sorri como sempre. Kenta. Você soube? Eles me escolheram. Sim. Parabéns. As palavras saem frias. Takahashi percebe algo, mas não diz nada. Você também consegue. É só treinar todos os dias. Só isso. Algo nos Titãs de Quente. Fácil de dizer. Você não tem tantas obrigações quanto eu. Eu tenho que ajudar em casa. Meu pai tá doente. Meus irmãos mais novos precisam de mim. Takahashi o olha em silêncio. Então, diz algo que corta como uma flecha. Eu tenho as mesmas coisas. Kenta também ajuda e se preocupa. Mas 30 minutos, todas as manhãs. Antes do amanhecer, quando todos dormem, Kente sente o rosto corar. Bem, nem todo mundo é igual. É mais fácil para você. Mais fácil, na voz de Takahashi, pela primeira vez, algo diferente. Não raiva. Algo. Mas, triste. Nada é fácil, Kente. Todas as manhãs a mente grita para ficar na cama. Todas as manhãs o corpo dói. Mas eu me levanto. Essa é a diferença. Não o quão fácil é, mas o fato de eu me levantar. A conversa termina em silêncio. Ambulantia. Desconfortável que nunca existiu entre eles. A partir daquele dia, algo muda. Kenta começa a evitar Takahashi. Quando um amigo vem conversar, ele encontra uma desculpa para ir embora. Quando outros falam sobre Takahashi, ele muda de assunto. Ou encontra uma maneira de dizer algo crítico. Sim, ele é bom, mas não é tão especial assim. O professor simplesmente gosta dele. Qualquer um pode gostar se tiver tempo. O veneno cresce. A guerra. 5 anos se passam. Takahashi retorna do treinamento especial. Não é mais um menino. É um homem. Um guerreiro. Seus movimentos transmitem confiança. A voz é calma. Os olhos veem coisas que os outros não veem. Kente ele continua o mesmo. Continua prometendo. Continua planejando. Continua dizendo que começa na segunda-feira. Seu corpo está praticamente inalterado. Sua reputação é clara para todos. Falador, sonhador, não realizador. Vem a notícia. Guerra. A província vizinha ataca. O Daimo reúne seus guerreiros. Precisa de 20 homens. Os melhores, os mais confiáveis. Aqueles em quem ele pode confiar quando a vida estiver por um fio. Anuncia os nomes, um a um. Takahashi está entre os 3 primeiros. Kent não é escolhido. Fica no pátio enquanto os escolhidos recebem suas espadas. Espadas de verdade. Não lâminas de madeira que cortam ossos. Observa, Takahashi se curva. Diante do Daimo. Eis as palavras. Takahashi, eu confio em você. Sei que lutará com honra. Sei que voltará vivo ou não voltará, mas não desertará. Kente sente algo
dilacerando por dentro. Não mais inveja, algo mais profundo. Vergonha. Vergonha pura e desmascarada. O Daimyo considerou indigno, não porque ele não seja inteligente, não porque não saiba manejar uma espada, porque não se pode confiar nele, porque todos sabem que Kenta fala muito, mas faz pouco. A noite da escolha. Naquela noite, Kent não consegue dormir. Sentado em seu quarto, pela primeira vez em anos, encara a verdade de frente. Quantas vezes? Ele disse amanhã. Milhares. Quantas manhãs escolheu a cama em vez do treino? Milhares. Quantos dias disse? Hoje não estou com vontade. Hoje estou com preguiça. Hoje não é o dia. Incontáveis. E agora seu amigo, o garoto com quem começou a mesma jornada, vai para a guerra, vai lutar, talvez morrer, enquanto ele permanece aqui indigno, rejeitado neste momento, tem uma escolha. A última escolha verdadeira pode mudar amanhã. Não. A partir deste momento, começa. Independentemente das desculpas, independentemente dos gritos da mente, treinar todos os dias até o retorno de Takahashi. E quando o amigo retornar, verá uma pessoa diferente. Ou poderá fazer a outra coisa. Aprofundar ainda mais a inveja. Decidi que isso não é justo. Que Takahashi teve mais sorte. Que as circunstâncias não foram iguais. Que a vida o enganou. Dói-se Kamenhas. Dor e transformação. Ou mentiras e amargura. Kent faz sua escolha. O caminho da mudança. A mudança, os primeiros dias, serão um inferno. Acorda antes do amanhecer. Tudo no corpo protesta. A mente fria grita 1000 razões para ficar na cama. Você está cansado. Você está doente. Um dia não será problema. Começa na segunda-feira, mas levanta, se veste, sai. Treina apenas 10 minutos no primeiro dia. Pernas tremam. Mãos ele está fraco, seus movimentos desajeitados, mas o segundo dia é mais difícil. O corpo dói por causa do treino anterior. A mente está mais convencida. Viu, já falei demais. Preciso descansar e recomeçar amanhã. Mas ele se levanta e treina. Então vem o terceiro, o quarto, o quinto dia. A cada dia, a mente encontra novos argumentos. A cada dia, o corpo encontra novas dores. Mas a cada dia ele se levanta. Depois de uma semana, algo começa a mudar. Ainda não no corpo. Na mente, há uma sensação que ele nunca sentiu antes. Controle pela primeira vez. Ele se comanda, em vez de ser comandado por seus impulsos. Depois de um mês, o sensei Yamamoto percebe. Não diz nada. Apenas acena com a cabeça uma vez. Aceno, mas Kent vê aprovação nos olhos do professor. Depois de 3 meses, os outros começam a notar. Seu corpo muda. Ombros, braços, pernas. Mas não só isso. A maneira como ele se move, a maneira como ele fica em pé, há algo diferente. Depois de um ano, um dos garotos pergunta: Kenter, o que aconteceu com você? Você está diferente. Ele sorri. Só treinando todos os dias. Só isso. Após 5 anos, Takahashi retorna da guerra, marcado por cicatrizes, ainda mais quieto do que antes. Seus olhos viram coisas indescritíveis. Ele vê Kente no pátio do dojo. Olha, mas não reconhece o amigo. Kent, é você. Kent, se vira. Ambos se encaram por um longo tempo. Como você está? O que aconteceu? Kensei Ei Praxima. Você me ensinou.
amigo. Aquela noite em que te escolheram para a guerra me fez enxergar a verdade. Depois disso, treinei todos os dias, sem desculpas. Como você disse, eu simplesmente me reergui. Takahashi sente um calor reconfortante no peito. Ambos se abraçam como irmãos. Guerreiros iguais, o caminho da inveja. Mas se Kenta tivesse escolhido o outro, a história seria diferente. Na primeira manhã após a partida de Takahashi, ele acorda com a mesma resolução de mudar. Mas a cama está quente lá fora, frio. O meu diz: amanhã começa amanhã. E ele obedece. O amanhã chega e ele diz: começando na segunda-feira de verdade. A segunda-feira chega e ele diz: esta semana tenho muito trabalho. Na próxima semana. A semana seguinte chega. Nada muda, mas a inveja cresce. Toda semana, ao pensar em Takahashi, algo dentro dele se aperta. Os pensamentos se tornam mais sombrios. Ele simplesmente teve mais sorte. Sua família o ajudou. Esse treinamento não é tão difícil assim. Qualquer um consegue, se tiver tempo. Eu tenho mais obrigações. As mentiras se tornam um mantra. Ele as repete todos os dias, até começar. Quando Takahashi escreve cartas da guerra, Kenta não responde. Quando as pessoas falam dele, Kenta encontra um jeito de criticar ou diminuir. Quando alguém diz que Takahashi é muito disciplinado, Kenta responde: bem, é fácil para ele. Tem tantas obrigações. O veneno cresce até preencher toda sua alma. Depois de 5 anos, Takahashi retorna. Herói da província, Enrado Porto dos. Forte não apenas no corpo, mas também no espírito. Kenta o observa de longe. As pessoas vê o respeito em seus olhos e não consegue se aproximar. A vergonha é insuportável, mas em vez de admitir a verdade, escolheu não treinar. Sua mente encontra salvação na mentira. Ele simplesmente teve mais oportunidades do que eu. Anos seguintes, Kenta se torna mais isolado, mais amargo. Os jovens guerreiros o evitam. Não. Ele é de falar, não de agir. Os mais velhos o olham com pena. Toda semana ainda diz: começa na segunda-feira. Mas a segunda-feira nunca chega. 30 anos depois, o tempo passa implacavelmente. Kenta e Takahashi são agora homens de meia-idade, aproximando-se da velhice. Takahashi é um samurai honrado. Cicatrizes em seu corpo contam histórias de batalhas. Os fios grisalhos em seus cabelos carregam sabedoria. Jovens guerreiros vêm aprender com ele. Ele não lhes fala sobre glória, sobre disciplina, sobre as pequenas escolhas diárias. Eu não sou especial, diz ele. Eu apenas treinei todos os dias. Só isso. Sem talento, sem sorte, apenas treinamento, dia após dia, após dia. Kenta, se escolhesse a mudança, sentaria ao seu lado como igual. Ambos são velhos amigos, irmãos de armas, compartilhando memórias e silêncio. Mas se escolhesse a inveja, Kenta seria um velho cheio de amargura. Contaria a todos que o ouvissem como ele seria grande. Como as circunstâncias não permitiram. Como Takahashi teve mais sorte, os jovens o evitam. Conhecem a história dos dois amigos. Todos na província conhecem. Sabem o que milhares de pequenas escolhas fazem. A última lição, o sensei Yamamoto jaz em seu leito de morte. Mas que a montanha, corpo fraco, mas olhos ainda ardentes, chama por Kenta e Takahashi, perguntando se ambos estão vivos e se ambos se tornaram guerreiros. Eles se ajoelham
ao seu lado. O velho os observa por um longo tempo, e então fala com a força que lhe resta. Vocês dois vieram até mim como meninos, absolutamente iguais, ou os mesmos pés, as mesmas oportunidades, os mesmos mestres, o mesmo treinamento. Ele para respirar pesadamente. Mais um disse: eu vou fazer isso agora. O outro disse: eu vou fazer isso amanhã. Ele fecha os olhos. Depois de 10.000 dias, um se tornou montanha, o outro se tornou vale. Não porque os deuses foram injustos, não porque a sorte foi diferente. Pork-Magil, o outro esperou. Abre os olhos pela última vez. Esta é a única lição. A única lição que importa. Hoj ou amanu, agora ou nunca. Seu último suspiro é silencioso como uma folha caindo. Retorne ao presente. A história de Kenta e Takahashi aconteceu há 400 anos. Mas o que acontece hoje, acontecerá amanhã. Acontecerá em 2026. Não com espadas de madeira e dojos nas montanhas, mas com a mesma escolha, a mesma decisão, tomada milhares de vezes. Duas pessoas iguais no início. Mesmas oportunidades, mesmos sonhos. Uma delas profere frases de fracasso. A partir de segunda-feira, começo a treinar. Amanhã eu faço. Hurge. Estou com preguiça. Hoje não estou com vontade de treinar. Hoje não estou com vontade de trabalhar. Não tenho motivação. Now a horror. Quando eu tiver mais tempo, depois que esse período passar, os outros também não farão. Cada frase soa inocente, razoável, lógica. Mas cada frase é uma escolha. A escolha de não agir hoje. A escolha de esperar por um amanhã que nunca chega. A outra pessoa não diz muito, simplesmente faz. Não estou com vontade, mas estou. Estou cansado, mas vou começar. Está frio. Não importa. Sem motivação. Não preciso dela. Depois de um ano, uma continua a mesma, com novas desculpas e a mesma identidade de sonhadora. A outra está transformada. O corpo é diferente. A mente é diferente. A vida é diferente. Depois de 5 anos, o abismo é enorme. Uma pessoa se pergunta o que deu errado, a outra não explica. Simplesmente vive uma vida diferente. Em 2026, algumas dirão: não sei onde errei. Procurarão culpados fora do comum, nas circunstâncias, no sistema de outras pessoas, que não explicarão, nem justificarão. Simplesmente viverão a vida que criaram, dia após dia. A diferença entre elas não será talento, inteligência, oportunidades, família, conexões ou sorte. A diferença será uma escolha feita milhares de vezes. A escolha entre amanhã e hoje. Entre desculpa e ação. Entre quer e Takahashi. Quem você escolhe ser? Porque a escolha é sua. Sempre foi e sempre será. E a escolha não é feita amanhã. É feita agora.